No processo de colonização do Brasil, os jesuítas tiveram um papel de destaque na difusão do catolicismo, porque detinham o monopólio da educação. Tinham o objetivo da catequização dos índios e construíram um grande sistema educacional com poder econômico e político. Por essa razão, foram expulsos de Portugal e das possessões coloniais pelo Marquês de Pombal após 1750. A Igreja Católica, por meio dos jesuítas e da Companhia de Jesus, teve o total controle da educação brasileira até o século XVIII. Os jesuítas chegaram no Brasil em 1549, por Salvador, através da expedição de Tomé de Souza. Além de catequizar os índios, os jesuítas construíram colégios que iam do Ceará a Santa Catarina, e foram muitos que deram o seu sangue pelos colégios, por Portugal e pelos indígenas. Com o decorrer do tempo, a influência dos jesuítas ia crescendo e eles passaram a ter uma certa independência em relação ao Estado e até da própria igreja. Quando os índios passaram a ser livres, isso chocou-se contra os jesuítas, que não deixavam que a autoridade real interferisse nos assuntos deles. Marquês de Pombal, que queria realizar uma reforma e aproveitar e centralizar o poder, expulsou os 670 jesuítas que aqui moravam e mandou fechar os colégios. Eles foram acusados de traição. O padre Gabriel Malagrida foi queimado em praça pública e o restante embarcou para Lisboa, onde foram presos. A reforma pombalina almejava fazer de Portugal a grande metrópole capitalista. Para isso, deveria haver crescimento populacional, o que levou o Marquês de Pombal a libertar os índios da escravidão, permitindo o casamento dos mesmos com os portugueses, promovendo dessa forma a miscigenação, fazendo crescer assim a população. Essa sólida estrutura deixada pelo Sistema Único de Educação dos Jesuítas foi destruído pela reforma educacional de Marquês de Pombal, através do Alvará Régio de 28 de junho de 1759. Este alvará suprimiu as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, criou as aulas régias ou avulsas de latim, grego, filosofia e retórica, oferecendo um esquema completamente diferente do que antes era oferecido pela pedagogia jesuítica. Para concretizar o seu plano de ataque à Companhia de Jesus, Marquês de Pombal convence o rei de Portugal, José I, que o atentado que ele havia sofrido foi de responsabilidade dos jesuítas. Aí, com o decreto régio de setembro de 1759, o rei Dom José I, nos meados do século XVIII, ordena a expulsão dos religiosos da Companhia de Jesus que estivessem em seus domínios continentais e ultramarinos. As consequências da expulsão dos jesuítas foram danosas, marcando para sempre a história da educação no Brasil. Acabou gerando grandes prejuízos para os aldeamentos indígenas, eliminação dos métodos de ensino também, agressão à identidade jesuítica, proibidos de viverem em suas comunidades religiosas, proibição do exercício do ministério sacerdotal, 171 seminários e 1542 igrejas, proibição de 271 missões em todo o mundo, oculta e inativa durante 41 anos dos jesuítas. No Brasil, a maioria das vezes esses impostos não eram aplicados na manutenção dessas aulas, ou era desviado para Portugal ou era cobrado inadequadamente. No Brasil, o imposto muitas vezes era destinado a outras finalidades e gerava dificuldades econômicas para a remuneração de salários
de mestres e professores. Por isso, os melhores professores não ficavam nesses postos. Por conta dos baixos salários oferecidos, os professores que permaneciam eram incapacitados e ganhavam bem mal. Não houve grandes modificações no sistema de ensino. A intenção maior das reformas pombalinas era garantir o futuro da América Portuguesa, trazer a educação para o controle do Estado e destruir o domínio dos religiosos na tentativa de preparar homens capazes de assumir funções de comando no Estado absolutista. O Brasil não fazia parte dessas novas propostas que tinham o objetivo da modernização do ensino pela introdução da filosofia moderna e das ciências da natureza. Restava apenas no Brasil, na educação, as aulas régias para a formação mínima dos que iriam ser educados na Europa. Em Portugal, os professores começam a passar por um tipo de concurso público para avaliação de suas habilidades, ofertando o ensino público oficial. Medidas de implantação para reconstruir o ensino brasileiro foram realizadas apenas 10 anos depois. A educação brasileira estava entregue a essas aulas régias, caracterizado por uma população em sua maioria analfabeta.